Bem, pessoal, vamos lá, né? Vamos aprender de Deus, mas vamos aprender com calma. Vamos aprender com calma, com detalhe, sem corrida, sabe? Sem vexame e sem desespero. Vamos com calma. Hoje, né, é o dia que a gente vai, na verdade, esmiuçar aí, né? Debulhar, que a gente vai, na verdade, aí, destrinchar, né? Em seus pormenores, aí repartir de forma aí minuciosa alguns assuntos, sabe? O apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, ele disse assim, ó, em uma de suas cartas: com a minha partida se introduzirão, preste bem atenção, com a minha partida se introduzirão lobos devoradores, que não pouparão as ovelhas e as devorarás. Sem misericórdia, meu. Paulo, sem ele entender, ele fez uma profecia que mais tarde veio a se cumprir. Você pode observar que Jesus, quando ele vai fazer uma leitura acerca dele mesmo, de Isaías, dentro de um templo dos fariseus, ele é expulso dessas quatro paredes. É expulsar o Jesus de quatro paredes, ou seja, quatro paredes Jesus não pode ficar, porque ele não nasceu para estar ali. Jesus é expulso. E onde é que Jesus vai destinar o seu ministério? Nas praças. Vai destinar aí pregando nos barcos, ao ar livre, sabe? Nos montes, aí nos bosques, né? Aí em qualquer lugar que ele pudesse pregar, né? Se deslocando de um lugar para o outro, Jesus fazia. Porque ele já não podia mais pregar entre quatro paredes, porque quando ele falou acerca do livro de Isaías, é expulsar o Jesus de lá de dentro. E a própria Bíblia diz assim: fuja dela, povo meu. Hoje estamos vivendo a era dos desengrejados, porque o povo está abrindo o olho. Então preste bem atenção nessas aberrações que nós vamos aqui falar. Jesus já não está mais dentro de quatro paredes, mas um homem ele tem tendências fortes, inatas, de tentar escravizar as almas humanas para dentro de quatro paredes. Você vê que um jogo de futebol, né? Se você for ver ali, toda aquela torcida está presa ali. Eles estão realmente, né? Ali alegres, sabe? Eufóricos, gritando, tal, aquela coisa, mas estão presos. E sem eles entenderem, os cartola do futebol vê os seres humanos, o homem, você que é torcedor, seja lá do Atlético, do Vitória, do Corinthians, do Bahia, do Ceará, sabe? Do São Paulo, do Grêmio, do Internacional, do Santos, do Palmeiras, Flamengo, Vasco, enfim. Os cartolas vê você como o quê? Como ingresso. Os políticos vê você como voto. Os empresários, quando você está dentro da empresa dele, entre quatro paredes, que a tendência é escravizar os seres humanos, vai ver você como uma espécie aí de, né, de chapa, sabe? Eles veem você como chapa, sabe? Vê você como matrícula. Já os religiosos que tinham que fazer alguma coisa por vocês e não fazem, quando vocês também caem lá dentro, né, de quatro paredes, que Jesus já saiu de lá há 2000 anos atrás e tirou todo mundo de lá de dentro há 2000 anos atrás, não vos fazer escravo dos homens, está escrito.
quando você cai lá dentro, os líderes religiosos veem você como quê? Como dízimo. Os cartolas veem vocês como ingresso, os políticos como voto, os empresários veem você como uma espécie de chapa, né? Ou como uma espécie de matrícula, já onde alguém poderia fazer alguma coisa por vocês e não fazem, que é dentro da religião, dentro de uma denominação, dentro de uma instituição, que é quatro paredes, vê você como dízimo. Tá entendendo? Mas para poder escravizar o povo, eles criaram um sistema muito bem bolado, que não veio da agora. E Paulo falou sobre isso. Jesus tirou o povo de dentro, certo? De quatro paredes. Mas infelizmente eles deram um jeitinho de recolocar o povo lá de novo. Eles manobrou, sabe? Eles manipulou. Eles, na verdade, né? Eles recolocaram, reposicionaram o povo de novo lá dentro. Tá entendendo? Eles conseguiram aí, através de alguns sistema bem bolado, colocar o povo lá e desaguar, né, os seus ardis dentro do cérebro do povo. E quando Jesus ele ascende aos céus, mais tarde ele levanta Paulo, e Paulo diz que com a saída dele do planeta Terra, desse plano terreno aqui, os lobos devoradores, eles iam de alguma forma, meu irmão, criar sistema para escravizar o povo. Em 325, o Papa Constantino faz uma reunião entre os clérigos católicos e ele define ali uma espécie de ordem, né, de ditames, de ordens mundial religiosas, né? É uma espécie de ordem mundial religiosa, onde ele vai dar de beber à Europa. Primeiro, ele reúne, né? Constantino, ele é um imperador, né? Depois se converte em um papa, reúne ali uma grande multidão de clérigos, né? De pontífices, de homens sábios, de teólogos, sabe? E ali eles vão separar a nossa Bíblia. O que eu e você lemos hoje, eles separaram lá em 325 no Concílio de Nicéia, onde eu e você não entrou em nada. Você não estava lá para dizer os livros que você queria, nem eu também. Então, se você tem 66 livros, esses livros foram, na verdade, colocados por um grupo encabeceado por Constantino, o Papa, o primeiro Papa da Igreja Católica, em 325, no Concílio de Nicéia. Você não entra em nada. Quando você já nasceu, a Bíblia já estava com 66 livros. Na dos protestantes, porque dos católicos tem 72 livros, né? Entrou mais alguns livros lá. E aí a Igreja Católica ela toma as rédeas do poder, né? E com as rédeas do poder, a Igreja Católica agora, né? Ela vai criar uma série de liturgia, de aberrações, né? De heresias, de leis para serem seguidas, que eles, os papas, criaram. Na sucessão de papas, eles foram criando uma aberração, uma heresia, sabe? Atrás da outra. Vou citar algumas aqui, ó. Velas de parafina nunca existiu, meu irmão. Nunca existiu velas de parafina. Jesus nunca pregou isso, os apóstolos também. Adoração a Maria, Jesus também nunca incentivou ninguém a fazer isso, tampouco os apóstolos. O purgatório foi criado pela Igreja Católica. Não existia na época de Jesus. Jesus não falou isso. Tampouco os seus discípulos, nem os apóstolos. O papado, né, de origem pagã. Meu irmão, o papado é o homem que media entre
Deus e o povo, sabe? Que nós sabemos que o mediador é Jesus, mas a Igreja Católica criou o papado para mediar, né? Deus e os homens na terra. Quem media é quem? O Papa. Foi criado pela Igreja Católica. Jesus não criou nada, os apóstolos também. O inferno, quem criou esse inferno foi Santo Agostinho. Santo Agostinho criou esse inferno. Não existe inferno. A palavra inferno é Geena, Tártaro, sabe? É a sepultura. Nisso aí os testemunhos de Jeová estão bem equiparados acerca disso aí, sabe? É Geena. Não existe inferno, mas foi o rolo compressor da época, junto com outros rolos compressores que na verdade estavam esmagando a mente dos seres humanos, né? Daquela época da Igreja Católica, inclusive a Santa Inquisição, né? E aí, outra aberração criada, a canonização dos santos. Jesus nunca canonizou ninguém. Você vê que Lázaro ressuscitou e Jesus não canonizou ninguém, mas a Igreja Católica criou, né, essa lei, criou essa heresia, criou essa aberração e até hoje está aí. Até a irmã Dulce aí foi canonizada. Madre Teresa de Calcutá, entre outros beatos, entre outras beatas também, mundo afora, espalhada no mundo afora, que eles acharam que fiz milagre, certo? E eles, na verdade, canonizaram, né? Água com a benta, né? Sinal da cruz. Não, meu irmão, isso aí nada existiu. Você vê, depois que o poder caiu na mão em 325, né? Dessa dinastia papal, meu irmão, é uma aberração atrás da outra. Cada um vai trazer uma novidade. Tudo isso para poder prender o povo no medo, no terror ou na ameaça, como depois aconteceu com o quê? Aconteceu com a Santa Inquisição, que diga, né, Galileu, aquele italiano, né, aquele gênio italiano, Galileu Galilei, quando ele foi dizer que a Terra não era o centro do universo, o geocentrismo, e sim o heliocentrismo, o Sol no centro, como disse Nicolau Copérnico, a Igreja Católica, toda a poderosa Igreja Católica, mandou ele se retratar, né? Esse cientista italiano chamado de Galileu Galilei, ele já estava velho, já estava idoso, e aí ele teve que se retratar para não morrer pela Santa Inquisição que estava nessa época matando, meu irmão. Que nem, meu irmão, um rolo compressor pela Europa, e ele com medo de morrer ou ser queimado vivo como bruxo, ele aceitou e tomou uma quarentena dentro de casa, tomou um Galileu dentro de casa, ficou presinho lá dentro de casa a nível domiciliar, porque a Igreja Católica impôs isso sobre ele. E Galileu morreu dentro de casa agora há pouco, né? A Igreja Católica pediu perdão através de alguns papas aí, sabe? Mas pra você ver o que o poder faz quando ganha um certo grau aí de autonomia e se opõe a tudo e a todos, como a Bíblia disse, né? Isso aqui foi, na verdade, o que a Igreja Católica criou. Mas depois, Deus derrubou isso tudo, usando quem? Usando dois movimentos, duas estações. Uma delas foi o renascentismo, né? Onde colocou o homocentrismo no meio, sabe? O homem como centro do universo, que foi, na verdade, também aí apoiada pelo iluminismo, onde surgiu um grupo de movimento filosófico, científico, que na verdade combateu a Igreja Católica, e a Igreja Católica junto com... Porque a Igreja Católica fez uma espécie aí de união, né, entre a Igreja Católica, o poder religioso, e os reis, né, que reinavam de forma absoluta. Surgiu esse iluminismo, esse movimento filosófico, e aí começou a combater, né, esses dois poderes, né, esse café com leite aí, religioso e político, que foi tanto o Papa ou os Papas, quanto também o absolutismo do reis. E aí Deus usou esse pequeno grupo aí de iluminismo, né, dessa época do renascentismo, aí no século acho que 15 e 16, e começou a destronar, né, esse poder.
E o poder da Igreja Católica não foi mais o mesmo, porque assim se entrou em cena e começou o mundo a ganhar progresso. A Europa passou por progresso, né? Aí veio a primeira Revolução Industrial e daí não parou mais. Estamos na quarta Revolução Industrial. Já navegando pela primeira Revolução Industrial que foi na Inglaterra, né? As máquinas a vapor, veio a segunda, a terceira, nós estamos na quarta Revolução Industrial. A 4.0 profetizado pelo profeta Daniel, né? Que a ciência se multiplica e o que Deus falou tem que se cumprir. Mas você veja aí o quanto de aberrações, né? São inúmeras aberrações que a Igreja Católica criou, né? Quando estava no poder, eu acabei de falar aqui, né? Velas de parafina, adoração a Maria, purgatório, inferno, tal, isso e aquilo. E aí deu de beber ao povo. Só que a Igreja Católica chega uma hora que ela vai perder o poder e vai sair de cena. Porque vai entrar em cena aí, né? Três homens que na verdade vai fazer uma cisão, vai fazer uma divisão, vai fazer uma ruptura na igreja e no poder católico, né? Que é o rei Henrique, que vai fundar a igreja anglicana. O cara queria casar, o cara adulterou, queria casar, aí veio o Papa e disse que não, o cara foi lá e rompeu, criou a igreja dele chamada de anglicana, e aí passou agora a prestar serviço dentro da própria igreja que ele agora criou, que foi o Papa, ou que foi o rei, o monarca Henrique criou, muito por conta de que ele tinha adulterado, né? E o Papa não queria casar, né? Ele com a amante, porque achou aquilo ali uma aberração. E esse rei, monarca Henrique criou essa igreja anglicana aí na Inglaterra. Depois, a igreja católica, a toda poderosa igreja católica, vai sofrer o baque de João Calvino, né? João Calvino ele surge e vai ter influência na França e vai ter influência na Holanda, nos Países Baixos. E para lascar com tudo, meu irmão, vai surgir um homem chamado de Martin Lutero, meu irmão, que esse aí foi o fenômeno, um homem para seu tempo. E esse cara nasce, meu irmão, e aí quebra a igreja católica toda, meu, lasca em banda aí e tal, destrona a igreja católica do poder. A igreja católica já estava capengando aí, muito por conta do movimento que Deus levantou, chamado de iluminismo, que foram um movimento filosófico e cientista por alguns homens muito intelectuais, né? E mais tarde, dentro da própria igreja católica, ela vai sofrer né? Esses três abalos sísmicos dentro de sua estrutura, através do rei Henrique, né? Que fundou a igreja anglicana na Inglaterra, de João Calvino, né? Que vai ter influência na França e vai ter influência na Holanda, e Lutero, né? Que de Lutero vem essa enxurrada aí, mundo afora, de denominações, mas uma tendência de tentar aí realocar as almas humanas para dentro de quatro paredes. Aí, quando Lutero nasce, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, vai surgir aí o Adventismo. Vou falar assim só para vocês entenderem. Vai surgir o Adventismo, né? De Ellen White e tal, aquela corja ali, né? Aquela quadrilha ali, né? De Ellen White, junto com o Thomas Edison, eu acho, se não me engano. Tem uns três membros a quatro membros aí que fundou aí a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Essa Igreja Adventista tinha como membro também Charles Taze Russell. Aí Charles Taze Russell, ele sai de dentro da Igreja Adventista e forma a Testemunha de Jeová. Tá entendendo? Depois dessa ruptura aí de Lutero com a Igreja Católica, vai surgir inúmeras igrejas, denominações, instituições mundo afora, que vai, na verdade, aí se expandir pelo mundo, sabe? E vai chegar também aqui na América do Sul, inclusive no nosso Brasil. Só que a Igreja Católica, que de menina, sabe?
e de boba não tinha nada. Quando eles vieram para aqui, para o nosso Brasil, colonizar o Brasil através dos portugueses, naquele tratado de Tordesilhas, e dividiram a terra, sabe, América do Sul em duas bandas, uma parte ficou com a Espanha e outra parte ficou com Portugal. Nós falamos português muito por conta da colonização, certo, dos lusitanos portugueses que vieram para o nosso Brasil e colonizou. Quando Pedro Álvares Cabral chega aqui, né, com sua comitiva lá, com sua quadrilha, o que é que acontece? Acontece que também chega o quê? Os padres, né? Chega os padres e tal. E o que é que os padres vão fazer inteligentemente? Eles vão, na verdade, catequizar os índios. Por quê? Para os índios não se rebelar, meu irmão. Porque um escravo rebelado, uma alma rebelada, sabe? Uma pessoa que se rebela traz muito problema para os conquistados. E o que é que os conquistados fazem? Eles começam a amansar essas pessoas através da catequização, ou seja, uma espécie de evangelho introduzido pelos padres que vieram para cá, junto nessa esquadra aí, né, nessa caravela aí de Pedro Álvares Cabral, né? Do outro lado, né, da outra banda lá, surgiu vários padres também, vários padres, vários clérigos também que foram fazendo a mesma coisa que estavam fazendo aqui no Brasil. Se de um lado os índios estavam sendo catequizados aqui nessa banda do Tratado de Tordesilhas, muito por conta do Papa, né, que dividiu a terra da América do Sul em duas bandas, uma parte ficou com o filho, né, português de Portugal e outra parte ficou com os espanhol, né? É aquele dueto lá ibérico, né, entre Espanha e Portugal que detinha um poder naquela época. E o Papa foi e falou: aquela terra ali é sua, viu? Meu filho Portugal. Aí o filhinho Portugal foi lá e dominou o Brasil, colonizou o Brasil. E como também colonizou também a Espanha, o filhinho espanhol, né, do Papa, foi lá e colonizou aqui a alta banda aqui, a alta parte aqui da América do Sul. É por isso que nossos idiomas se assemelham muito. Aqui nós falamos português no nosso Brasil. Já Argentina, Peru, Paraguai, Bolívia, Equador, sabe, Chile, Venezuela, esses países, todos os países aqui da América do Sul, com exceção do Brasil, falam espanhol. Muito por conta do tratado que foi feito lá atrás por um Papa. Mas para não ter rebelião, o que foi que eles fizeram com essas pessoas aí? Eles conseguiram manipular da dosagem, sabe? Para que essas pessoas não fossem, na verdade, se revoltar, né? Se rebeliar contra eles. Mas o que foi que eles usaram para isso? Eles usaram a catequização, a evangelização. Então os portugueses, eles catequizavam os índios para que os índios não viessem se rebelar. Era uma maneira psicológica de manter os índios ali, né, tranquilo. E mais tarde, depois que veio os navios negreiros, pela mesma forma, os negros, eles eram sim catequizados de alguma forma e maneira para não se rebelar também. Porque uma rebelião, meu irmão, ia gerar guerra, ia gerar custo e a coisa, na verdade, ia ficar meio que feia, né? Então, essa era a tática. Então, a tática da religiosidade, certo? Né? Da pregação, de dar Jesus, né? Impor sobre, goela abaixo, sobre os povos conquistados, todo esse ditame, todas essas leis, né? Todas essas heresias que eu acabei de falar aqui, o rolo compressor do inferno, o purgatório, sabe? Entre outras
heresias criadas pela Igreja Católica, que eu acabei de falar aqui agora, o povo ia se aquietando por medo. Tá entendendo? O povo se aquietou. Os índios se aquietou, os negros se aquietou. Os negros que se rebelavam, ou eles eram castigados, ou eles fugiam para onde? Aqui no Brasil, para uma colônia chamada de encabeçada por Zumbi dos Palmares. Tá entendendo? Os negros que eram, na verdade, maltratados, que se rebelavam, eles fugiam para essa colônia, encabeçada aí, feita por Zumbi dos Palmares, que mais tarde vai ser destruída por um bandeirante, né? Um bandeirante vai lá e destrói tudo, acaba com tudo. Poder, né? Dito mundo que tem poder. Então sabemos já que a única maneira de você conduzir o povo de forma sutil, minuciosa, lenta e eficaz e com propriedade é através, meu amigo, da religião. A religião é a arma mais poderosa para poder fazer um povo aceitar tudo aquilo que tem que ser aceito. Tá entendendo? E o que é que acontece? Acontece que, como eu já falei aqui a vocês, voltando ao assunto, com a perca da Igreja Católica vai surgir várias denominações que vai tentar realocar o povo para reescravizar de novo o povo. Com o quê? Com a mesma arma religiosa que os portugueses usaram contra os índios e os negros. Eles vieram para cá, aprenderam essa tática, e aí Ellen White, né, e sua quadrilha fundou aí os adventismos, né, o sétimo dia, adventismo do sétimo dia, que é a igreja adventista. E eles ficaram também datando a volta de Jesus. Essa data de Jesus que eles ficaram aí datando, eles datou inúmeras vezes, e esse Jesus não voltou, e não voltou até hoje, e nem voltará. Tá entendendo? Coisas que frustrou muito, né? Essa corja aí dos adventistas, até que eles pararam mais com essa tentativa aí de ficar datando a volta de Jesus. Mas quem pegou esse gancho da volta de Jesus foi Charles Taze, que saiu de dentro da Adventista. Quando Charles Taze, o fundador da Testemunho de Jeová, funda o Testemunho de Jeová, né? Ele começa também a datar a volta de Jesus. O cara vai datando a volta de Jesus, vai datando, e Jesus até hoje não voltou. Então ele também foi forçado, o sistema dos Testemunhos de Jeová, claro, né? Charles Taze morreu, Ellen White morreu, tal. Eles foram obrigados pelo tempo a mudar a tática. Hoje os Testemunhos de Jeová, ele já diz que Jesus vem de forma invisível. Na verdade, Jesus não vem nem de forma invisível nem visível, sabe? Porque isso aí foi criação dos protestantes, assim como a Igreja Católica, né, fez inúmeras invenções que eu acabei de falar aqui agora. A sua filha protestante, com o tempo, começou também a fazer suas invenções, meu irmão. Sabe? Como a volta de Jesus, o milênio, o arrebatamento, sabe? O inferno. Esse inferno aqui, na verdade, eles só tomaram emprestado, que era da Igreja Católica, eles tomaram emprestado para eles. E quem criou o inferno aqui foi, na verdade, Santo Agostinho. Mas como o inferno era de uma grande serventia, né? Era de uma grande utilidade e um grande benefício para os protestantes meter medo no povo, porque a religião, né, tem suas armas extremamente poderosas para poder fazer com que o povo fique de joelho e amedrontado. O inferno foi então muitíssimamente bem, exaustivamente bem utilizado para manter o povo como quieto, calmo, sossegado, sabe? Para não fazer vexame, para não se avexar, ficar tranquilinho, sabe? Então, o inferno foi uma arma que era da Igreja Católica, né?
que os protestantes, o sistema protestante pegou da Igreja Católica e agora estava utilizando. Tá entendendo? Então, o que foi que os protestantes criaram? De um lado, lá atrás a Igreja Católica criou, né, suas invenções como vela de parafinas, né, adoração a Maria, purgatório, o papado de origem pagã, o inferno de Santo Agostinho, a canonização dos santos, né, a água benta, o benzimento da cruz, tal. Quem criou essas loucuras todas, essas aberrações, essas leis, esses dogmas, né, essas liturgias, né, essas heresias foram, na verdade, a Igreja Católica. Paulo não pregou isso, Jesus não pregou isso. Fiquem tranquilos. Isso é uma forma, né, de impor suas regras, sabe, seu sistema sobre o povo, sobre os ombros do povo. Por outro lado, os protestantes, essa corja de protestante aí, eles vão também criar seu sistema. Eles vão criar aqui, né? Eles vão inventar aqui a volta de Jesus, né? Como os adventistas ficaram datando a volta de Jesus e Jesus não voltou. Eles criaram também aqui o milênio, coisa que nunca existiu, não sei nem de onde eles tiraram isso. Mas é uma coisa bem, sabe, bem organizada, bem preparada para entrar na sua mente e te vencer. Só vence também otário, porque se a pessoa tiver um pouco de raciocínio, vai ver que tem muita lacuna aí que não foi, na verdade, preenchida. E eles inventaram também o arrebatamento. Esse arrebatamento, na verdade, veio de uma jovem chamada de Margaret MacDonald. Essa jovem, na verdade, era escocesa. Ela parece que estava meio que, sabe, surtada da mente aí, com esse medo de volta de Jesus, tal, não sei o que. Ela começou a ter visão, sabe, esse negócio, e pegaram essa visão dela e criaram o arrebatamento e se justificaram na Bíblia. É típico deles, né? É típico deles. Por exemplo, os testemunhos de Jeová, né? Eles, para se justificar na Bíblia, eles usam o versículo para justificar. João 10:3 ou Isaías 43:10. Eles usam esse versículo para poder justificar seu sistema religioso. Os testemunhos de Jeová, né? Porque eles falam do nome de Jeová. Eles pegam versículos emprestados, sabe? Para se sustentar, para criar um sistema, sabe? E se justificar. Os testemunhos de Jeová faz isso, o Adventista faz isso, a Igreja Universal faz isso, a Assembleia de Deus faz isso, os batistas faz isso, todas essas denominações, todas essas instituições que Jesus não fundou nenhuma delas, elas foram criadas depois de Lutero, muito por conta da ganância do homem de querer de novo, mais uma vez, reescravizar os seres humanos entre quatro paredes, porque os pastores veem você como dízimo, e para você não fugir dali de dentro, eles impõem medo, meu irmão. É o rolo compressor, olha o inferno. Cuidado, lá fora o bicho tá pegando lá, o diabo de chifre tá matando todo mundo, né? Cuidado aí, viu? E aí é uma série de o devorador, o migrador, o destruidor. E aí eles usam, certo? Esses tipos de artifício e se justificam dentro da Bíblia para manter o povo escravizado. Povo esse que Jesus, há 2000 anos atrás, já tinham tirado, né, do seio aí dos fariseus. Os fariseus fez lá 4 paredes e Jesus foi e tirou, até porque eles expulsaram Jesus no início né, no início desse áudio aqui, desse vídeo aqui, eu falei sobre isso. Onde eles tiraram aí, né, expulsaram Jesus, os fariseus, por conta de uma passagem de Isaías, que Jesus falou que se cumpriu nele, expulsou Jesus e Jesus passou a pregar nas praças, nos rios, sabe, em lugares abertos, nas florestas, nos bosques, nos montes, sabe, em qualquer lugar, não mais dentro de 4 paredes. Não há mais necessidade disso. Hoje está tendo a revolução, porque Deus agora está trazendo a ciência e mostrando a podridão desse sistema. É pastor adulterando, é pastor adulterando, é escândalo, é isso, é aquilo, o mundo se acabando. Você vê que lá não tem santo. Na Assembleia de Deus não tem santo. Vários escândalos de adultério e prostituição.
e orgias sexuais. Na Adventista pela mesma forma, certo? Na Testemunha de Jeová também pela mesma forma. Na Batista pela mesma forma, sabe? Ou seja, em todo segmento protestante e denominacional está tendo esse tipo de escândalo. Muito por conta de que a ciência que se multiplicou agora está expondo os pecados de cada um deles individualmente, sabe? É pastor adulterano, é pastor aí, né, fazendo pacto aí com o lado esquerdo, né, da maçonaria, enfim, é praticando orgia sexual e uma série de coisas aí. Então, pessoal, preste bem atenção. Para poder deixar o povo, né, quietinho ali dentro, tal, eles usam o quê? Eles usam sistema criado pelos protestantes, por esse sistema protestante que Jesus nunca criou. Eles copiaram isso da Igreja Católica. A Igreja Católica fez isso muitíssimamente bem em sua época e escravizou, meu irmão, toda a Europa. Com o rompimento, a ruptura, né, a cisão aí de Lutero com a Igreja Católica, vai surgir várias denominações, instituições, mundo afora, que eu acabei de falar aqui. Os Adventistas é um, os Testemunhos de Jeová é outro que surgiu nos Estados Unidos, a Assembleia de Deus, né? Cristã do Brasil, Quadrangular, Universal, Batista, sabe? Igreja Neopentecostal, Igreja do Reteté, essas igrejas de esquina aí do Reteté, por exemplo, que parece mais um ensaio, né, de Umbanda, onde os irmãos ficam lá rodando e falando línguas que nunca foram dos anjos. Eles inventam essa língua. Então, pessoal, assim, os protestantes, eles criaram também, né, as suas heresias, como a volta de Jesus, como o milênio, né? Criaram aí o arrebatamento, o inferno, eles tomaram emprestado da Igreja Católica. E aí, meu irmão, vai entrar uma situação aqui agora que a gente vai falar, né, para encerrar, que essa daí é terrível, né? Que, meu irmão, só um animal, na verdade, só um animal é capaz, na verdade, na verdade, se aceitar uma heresia, uma aberração dessa dos protestantes, assim como a Igreja Católica criou suas heresias, do outro lado, saia dela, povo meu, a Igreja Protestante também criou coisas que Jesus não fez, certo? Que Jesus não fez nada disso aí, nem Paulo. Paulo já tinha avisado, né? Subavisado, dizendo que quando ele fosse participar dos planos espirituais, o que ia acontecer? Iam se introduzir lobos devoradores que iam, na verdade, devorar o povo, né? Sem misericórdia é o que está acontecendo até hoje, meu irmão. Tá entendendo? E uma dessas aberrações, meu irmão, pô, só Jesus na cara. Quando eu falo isso aqui, eu fico até nervoso, né? Que só, pelo amor de Deus, a pessoa, como é que o povo tá cego? Eu já fui cego, hoje eu não sou mais. Eu hoje acredito em Deus, em Jesus e em suas promessas na Bíblia. Mas numa série de heresias protestantes, como a Igreja Católica fez, e elas copiaram e tomaram emprestado o inferno, eu não acredito mais não. Vamos lá, vamos aprender de Deus. Por exemplo, vamos lá. O anticristo, né? O anticristo. O apóstolo João, em sua carta, né, ele deixou bem claro que o anticristo é tudo aquilo que se opõe. E Paulo falou que o anticristo é aquele que também se opõe, como aconteceu com Fileto, Emineu e Alexandre, que se opôs, né, trouxe doutrinas de cunho filosófico para dentro da comunidade cristã. E Paulo, na verdade, ele tomou essa causa desses 4 caras aí, que na verdade estavam trazendo lógica e movimento filosófico para dentro da comunidade cristã, afetando a fé de alguns irmãos. Paulo pegou e amaldiçoou esses caras. Então eles foram uma espécie de anticristo, porque eles se opõem, eles se opõem contra as sãs doutrinas de Jesus, né? E mais tarde, né?
Paulo vai falar do homem Nico, tal, ele está se referindo ali a quê? Paulo vai estar se referindo ali a Nero, né? Que é o imperador da época dele. Paulo vai estar se referindo a Nero, que é o imperador da época dele. Então, em Tessalonicenses aí, quando fala sobre esse homem Nico aí, não é o anticristo. Ele é Nero. Nero foi, na época